Você já se perguntou por que é tão difícil superar o passado? Cara, eu tava lembrando esses dias, eu tenho um monte de traumas, né? Acho que como qualquer pessoa, tanto da época da escola, como da faculdade, como da vida, né? Da vida com a família, com os amigos e tudo mais. E tem coisas que até hoje eu penso assim, pô, se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse agido diferente, se eu não tivesse ido por aquele caminho, talvez a minha vida seria outra hoje. Esse vídeo não é para ser um vídeo de arrependimentos, de poxa, como eu queria que as coisas fossem outras, como eu queria que a minha vida tivesse ido por outro caminho e não por esse. Mas sim a questão de parar de pensar no passado, de se culpar pelas coisas que aconteceram. Eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouco mais bondosos com nós mesmos, de pensar assim, eu era criança, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, não tinha a bagagem e a inteligência que eu tenho hoje para poder lidar com aquelas situações. Eram coisas que muitas vezes fugiam até do controle dos nossos pais. Como é que nós lidaríamos com isso? E essas coisas, eu falo assim, traumas, tanto de relacionamentos, ou de, sei lá, de possíveis relacionamentos. Por exemplo, você gostava de uma garota, eu gostava de uma garota no ensino fundamental, né? Que até hoje eu lembro disso. E às vezes eu falo, cara, eu preciso esquecer, né? Mas sabe por que eu lembro? Porque eu encontrei ela pela internet em 2017. E eu tava ali terceiro ano, ia fazer o Enem, e a gente começou a conversar. E eu gostava tanto dela que eu ficava feliz só de conversar com ela, só da amizade, porque eu sabia que ela não queria nada comigo. Mas eu gostava muito, então a gente passava muito tempo conversando. E a amizade dela já era espetacular pra mim. Eu tinha expectativas frustradas, mas eu era muito apaixonado. E não só em relacionamento, em casos que eram pra ser amorosos, né? Se fosse pela minha parte seria, mas não foi pela dela. Mas em outras áreas da vida, sabe? Às vezes você deseja muito uma vaga, às vezes você quer muito sei lá, cria um projeto, alguma coisa e dá errado. E é difícil às vezes a gente lidar com essa frustração. O passado, ele tá sempre à porta. Na hora que você vai dormir, né, de madrugada você começa a lembrar. E eu tava me perguntando, por que é tão difícil esquecer as coisas, deixar passar, deixar que vire apenas memória, sabe? Eu andei vendo um pouco sobre isso, né? A ciência fala que é porque as coisas, elas ficam... O nosso cérebro, ele tenta evitar o máximo possível as situações negativas, ruins. No entanto, tudo de ruim que acontece é muito mais impactante, muito mais marcante do que as coisas boas, né? A gente lembra mais, inclusive, das coisas ruins. É aquela coisa, quem apanhou lembra muito mais do que quem bateu, né? E se você foi uma criança que passou por períodos complicados e conturbados, assim como eu, que é cheio de traumas, de memórias, apesar de ter sido feliz também na infância, eu acho que você também deve passar por isso, né? De, pô, eu tento esquecer o passado de vez, mas ele tá sempre à porta. Ele sempre volta, seja pra... Às vezes como uma nostalgia gostosa, né? Como eu tava fazendo ontem, lembrando algumas músicas com um colega, e outras vezes só tristeza mesmo, sabe? De coisas que você não gostaria que tivesse acontecido, ou que você pensou, poxa, eu queria ter agido de outra forma, sabe? Eu não queria ter sido passivo, assim. Eu queria ter enfrentado os meus medos, queria ter enfrentado os meus agressores, né? Por exemplo, quem sofreu bullying na escola sabe muito bem disso. Pô, poderia ter ido mais pro embate e o que acontecesse, dane-se, né? Pelo menos eu reagi, mostrei desenvoltura, mostrei vontade de não ser esbofeteado e ficar parado, né? Mas aqui, só para não perder o direcionamento do vídeo, por que será que é tão difícil esquecer do passado? Na verdade, a pergunta não é nem esquecer, mas superar. Porque a gente nunca vai esquecer. Ainda mais quando você passou por alguns traumas na vida. Eu acho que o antídoto para tudo isso é você se perdoar, né? Sei lá, os erros que você cometeu. Eu me perdoo e
sei lá, se você tem contato com alguém que te fez muito mal, talvez o correto seja falar, isso ficou no passado, eu superei, claro, depende da gravidade também do problema, mas se for coisas que dê pra você encarar de frente e superar, é isso, sabe? Eu acho que a gente, inclusive, consegue viver melhor, mas essa dificuldade realmente de esquecer, de esquecer, não, de superar o passado, superar aquelas angústias que às vezes vêm para as nossas vidas direto, sabe? Eu acho que isso acontece com muita gente, com boa parte da população, inclusive. Eu acho que isso são assuntos muito tratados em terapia, por exemplo, né? O que você passou na infância? Que talvez você é uma pessoa traumatizada porque você passou por muitos problemas na infância. Você teve dificuldade de socializar, você teve dificuldade de aprender. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de aprender. E aqui eu tô sendo o mais justo, o mais sincero possível. Se pegar qualquer jogo de videogame, eu sou péssimo. Todos. Toda vez que eu vou competir, seja futebol, seja jogo de tiro, seja jogo de corrida, seja jogo de luta, todos. Eu tenho uma desenvoltura muito ruim, muito. E isso me marcou muito também, porque eu acho que é de praxe, de todo grupo de amigos se reunir para jogar videogame. E eu fazia isso e faço isso até hoje. E eu sempre perco, sempre perco. E às vezes eu fico pensando, cara, não é pra eu me abalar com isso, né? E normalmente eu não tenho me abalado. Mas esses dias eu fiquei meio abalado, de caramba, será que eu nunca vou conseguir jogar isso aqui? E às vezes o problema não é você. Às vezes o problema é que aquilo não foi feito pra você, sabe? Você nasceu com limitações claras, que talvez outras pessoas tenham outras que você não tem. Eu acho que é importante a gente se reconhecer. E se tá fazendo mal, para, né? Às vezes eu nem jogo também, às vezes eu só não vou. Às vezes eu vou e fico bravo. Enfim, eu acho que lidar com os nossos próprios fracassos, com as nossas próprias limitações, é um desafio, sabe? Que muita gente tem, que outras pessoas têm coragem de falar, que outras não. Mas eu andei pensando sobre isso e não tem diagnóstico, né? Não tem uma causa específica. O que a gente pode fazer é entender o que levou a essa situação e tentar reagir da melhor forma possível, né? Deu um tilt aqui na gravação, mas só voltando. O passado, ele tem que ficar no passado. O que a gente pode mudar é o presente. O que a gente pode mudar é o agora. E o agora vai ser o futuro depois. Então, eu acho que se é que se dá para dar uma resposta, se perdoar, entender a situação e ver quem eram os culpados, compreender e talvez até perdoar essas pessoas. E tentar ser alguém melhor, diferente, sabe? Tentar praticar os hobbies que você sempre quis fazer, entender aquilo que você acha que vai ser benéfico e fazer. Talvez isso seja uma solução simples, direta, sabe? Pegar um livro para ler, uma academia para fazer, um lugar para ir e tentar. E eu acho também que o melhor da vida mesmo é você compreender a si próprio e viver como se você só tivesse que agradar a você mesmo, sabe? Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Porque eu acho que as pessoas percebem quando você está tentando agradar elas e quando você está vivendo para si. Não é ser egoísta, é se colocar em primeiro lugar. É ser você mesmo, sabe? E essa talvez, né, seja uma resposta, digamos assim, né? Porque não dá para simplesmente dar uma resposta. Quem te dá a resposta já tá errado. 10 coisas para isso, 10 coisas para aquilo, faça isso. Não. Cada pessoa é um ser único, individual, diferente, que vai achar o seu próprio caminho. E a melhor coisa é olhar para dentro de si e ver o que você gosta de fazer, o que vai te fazer bem, dentro das suas limitações e capacidades,
e fazer e deixar de fazer aquilo que está te fazendo mal. E a melhor maneira, talvez, de superar o passado seja essa. Beleza? É isso. Tô começando esse canal aqui do zero. Peço que você se inscreva. Talvez eu passe meses aqui falando para absolutamente ninguém. Esse é o primeiro vídeo que eu posto. Não tem ninguém me assistindo, não sei, enfim. Mas a primeira pessoa que assistir, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se tiver dicas que possa ajudar a melhorar esse canal, deixa aqui embaixo, beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu. Meu nome é Caio.